Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem jogo contra o Galo neste sábado e a postura precisa mudar. O Carrilho tá de volta, o Memphis e o Garro, será que começam? Tem retornos importantes e um desfalque bem sentido também. E o Martínez foi punido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos falar de José Martínez. Ele foi punido pela diretoria. Vocês sabem, né? Ele faltou durante 6 treinamentos, foi cortado do jogo contra o Santos, não se reapresentou depois da folga dada de 3 dias durante a data FIFA. E o argumento que ele utilizou, todo mundo sabe, né? Um problema de documentação do seu filho ainda na Venezuela, que eles queriam cruzar para a Colômbia e tudo mais, para vir para o Brasil. Segundo informação do portal Meu Timão, não foi bem digerido pela diretoria. Tipo assim, outros jogadores já tiveram problemas semelhantes. É normal, o jogador de futebol tá sempre viajando para voltar para casa, aquela coisa toda. E o clube entende que poderia oferecer até recursos para o jogador, uma assessoria jurídica, uma consultoria, né, com um agente de viagens para daqui a pouco resolver esse problema lá na alfândega de documentação e tudo mais, passaporte, aquela coisa toda. E o jogador ele não acionou o clube nesse sentido. O staff disse que o clube sabia, mas o clube não teve maiores detalhes. E na reapresentação, não houve uma prova mais documental assim, de que isso realmente teria acontecido. Então, o clube entendeu que houve uma indisciplina, uma insubordinação, né? O Dorival e também a diretoria, o Fabinho Soldado, eles esperavam pelo jogador, que não apareceu e, segundo o clube, não deu as devidas explicações. Por isso, desconto no salário desses 6 dias que ele se ausentou e multa na caixinha. A caixinha é aquele, né, aquele ato simbólico, né, de jogadores que se atrasam, que cometem algum ato de indisciplina, que vão lá, né, colocam um valor e depois no final do ano gera churrasco para os funcionários, né, eles distribuem aquela coisa toda. Então, multa na caixinha, desconto no salário. Agora, eu acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo, porque você não pode punir o time, né? Mas também não sei como é que tá a relação, como é que ele está nesses treinamentos desses dias, a gente vai ter que aguardar. O fato é que na resposta para o elenco, né, que você precisa dar em casos como esse, ela aconteceu. O jogador foi punido. Agora, vida que segue. Então acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo. Que tem retornos importantes. O Hugo Souza volta de suspensão e da data FIFA da seleção. O Matheus Bidu volta de suspensão. O Memphis e o Garro, que jogaram 25 minutos contra o Santos, vamos lá, né? Ô Memphis, chega, né? Tá bom? Não tem jogo da Holanda pelos próximos dias, vai ter que jogar pelo Corinthians. Então, já jogou lá, se reapresentou, entenderam que ele podia só alguns minutos, pois agora não tem mais desculpa. Agora o Memphis vai ter que ser titular, inclusive. E resolver, tá? Mata no peito, porque é dele que a gente cobra mais resposta dentro de campo. O Garro, se ele começar no banco, entrar no intervalo, eu até vou entender, porque ele ficou um mês afastado aí com uma lesão na panturrilha, tá recuperado e tudo mais, mas também acho que dá para ser titular. No caso do Memphis, não tem desculpa alguma, ele precisa ser titular nesse jogo. E dar a resposta em campo. Aí já começa a mudar, né, gente? Porque aí nós já temos o Hugo Souza de volta, você já tem o Bidu na esquerda, você já tem o Memphis e o Garro começando, com o Yuri, tem o Guinegão se ele quiser, ou seja, já temos uma estrutura melhor. E André Carrilho definitivamente de volta sendo relacionado. Essa é a tendência. Ele era para ter sido no jogo contra o Santos, mas está recuperado, está trabalhando com bola normalmente, deve ser relacionado para ganhar alguns minutos nesse jogo e trata-se de uma baita notícia, porque o peruano joga muita bola e ajuda muito o time. Agora tem um probleminha. O Gustavo Henrique recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O André Ramalho, até onde a gente sabe, ainda não se recuperou. Ele estava em transição física. Vamos ver como é que, né, qual a resposta dele durante essa sexta-feira para ver se ele consegue ser relacionado. Se ele for relacionado, não sei se ele vai para o jogo. Se ele for para o jogo, beleza. Agora, se não, é João Pedro Choca e Kaká, Félix Torres, Kaká. Ou ele vai improvisar o Ranieri ali, acho difícil, né? Porque o Dorival disse há 2 jogos que o Kaká tem toda a minha confiança.
quando ele cometeu aquele pênalti, né? Que não foi pênalti, mas enfim, né? Que ele acabou prejudicando o Corinthians naquele jogo contra o Inter. O Kaká tem toda a minha confiança, disse o Dorival. Então não sei. Sem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, você tem o Tchoca e vai ter que colocar um deles. O Angileri ali, improvisado, como ele tem jogado, normalmente numa linha de 3, né? Com 2 zagueiros, aí acho loucura. Acho que ele não vai fazer isso. Vai manter os 3 zagueiros? Acho que agora ele não precisa. Tá ganhando mais peças do meio para frente. Então vamos ver como é que o Corinthians trabalha esse jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa precisa acontecer. Postura. O que aconteceu na Vila Belmiro, que fique na Vila Belmiro. Porque aquela postura é inexplicável, inaceitável, injustificável. E agora é diante da torcida. No jogo passado, depois de 7 jogos sem ganhar em Itaquera, o Corinthians venceu o Mirassol. Daquele jeito, né? Mas ganhou. O Mirassol foi muito melhor, teve mais finalizações, teve mais posse de bola e perdeu por 3-0. Isso é o futebol. O Corinthians chegou 3 vezes no gol e marcou as 3 vezes. Beleza. Mas, no contexto, o Mirassol foi melhor. E agora contra o Atlético Mineiro? O Galo tá mal, gente. Arrancou um empate contra o Cruzeiro no Clássico, porque era clássico, né? Porque os 2 times não estão na mesma prateleira hoje, nem na tabela, né? E com o Corinthians é confronto direto. Os 2 têm 33 pontos. E é um Galo instável, sim, que dá para você ganhar, jogando na frente da sua torcida. Então, o que precisa acontecer efetivamente, independentemente do resultado, é que esses caras corram desde o primeiro minuto até o minuto 100. Porque vocês sabem melhor do que eu. Se o resultado não vier, por alguma circunstância, mas os caras correrem, vocês sabem que, beleza, o torcedor vai ficar puto, vai ficar chateado, mas ok. Agora, se jogar como jogou contra o Santos, contra o Sport, esquece, aí o bicho vai pegar. Aí vai dar treta. Porque aí no final do jogo é lenha, se o resultado não vir. Então, a postura precisa mudar, é a primeira coisa. É o Corinthians entender que fez uma cacaca na Vila Belmiro, em termos de postura, de atuação, e os minutos finais provam, né, que o time deu uma reagida, né, quando entrou no jogo, gerou até um desconforto para o Santos, chegou a flertar com uma possibilidade de empate. Então vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar mais e vai ter jogadores agora para isso. Porque aí você já resolve o problema da lateral esquerda. Na lateral direita, o senhor Mateuzinho precisa, né? Porque ele tem qualidade, ele tem sido importante, mas não pode ficar tão desligado como ficou na Vila. Isso vale para ele, para o Bidon, para o Maicon, para toda essa galera aí. Que eu não sou nem tão detrator como muitos aí acham que o Maicon não tá jogando nada. Eu acho que o Dorival recuperou o Maicon. Acho que ele fez grandes jogos na Vila Belmiro. Ninguém jogou bem. Do meio campo, então, esquece. Esquece. Mas eu acho que ele ainda pode dar uma resposta boa ao Maicon, o Bidon. Aí você começa com o Garro, Memphis, Yuri. Melhora. Melhora e aí a resposta precisa vir na atitude. É o que eu espero, é o que eu imagino que vai acontecer diante do Atlético nesse sábado na Neoquímica Arena. E você? O Corinthians tem que reagir, cara. Tem que, pelo menos, dar indícios de que o time estará consolidado às vésperas da Copa do Brasil. Não pode largar o campeonato, achar que está na semifinal e agora que eu não vou ser rebaixado mesmo, que se dane. Não. Porque aí vai chegar totalmente chapa fria lá no final, sem ritmo de jogo, sem foco, sem mobilização, sem entrosamento. Não façam isso. Se dá para usar o brasileiro para se preparar, aí sim. Agora, cumprir tabela só, esse é o meu medo. Que o Corinthians apenas fique se arrastando no campeonato. Aí vai chegar muito mal para pegar o Cruzeiro. Tem que chegar bem. Pelo menos é o que eu defendo. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!